Olá, seja bem-vindo à sexta aula do nosso curso. Já passamos da metade das aulas e eu espero que até aqui você esteja absorvendo o máximo de conhecimento possível. Na aula passada eu mostrei como realizar um corte através da ferramenta Crop e eu citei que iríamos trabalhar com ferramentas de seleção. Relembrando, quando fazemos um corte através da ferramenta Crop, nós diminuímos o tamanho da imagem. Então, se eu fizesse uma seleção de um retângulo bem pequeno, a imagem passaria a ter esse tamanho. Porém, quando você deseja trabalhar com uma determinada área apenas do seu... As ferramentas de seleção têm este propósito, de selecionar determinada área que você deseja trabalhar dentro da sua imagem ou do seu projeto. Então, não necessariamente você precisa aplicar uma ação em toda a imagem, em todo o projeto. Você pode fazer isso em áreas específicas e quem vai determinar quais são essas áreas são as ferramentas de seleção. E nesta aula eu vou mostrar dois grupos de ferramentas de seleção bem interessantes. A primeira delas é a Rectangular Mark II, que é esta ferramenta que está na segunda posição da nossa barra de ferramentas e que também pode ser acessada através do atalho M. Ela é uma ferramenta de seleção em forma geométrica, ou seja, você faz uma seleção retangular ou quadrada. E para isso é muito simples, basta clicar em um ponto A, manter o cursor do mouse pressionado e arrastar até um ponto B, exatamente como nós fizemos com os shapes. Então eu vou fazer isso, clique no ponto A e com o botão esquerdo do mouse pressionado, arraste até determinado ponto da sua imagem. Observe que a imagem terá estes pontilhados que estão em um formato de retângulo. Eles representam que a seleção foi feita. Então todas as ações que eu fizer dentro dessa imagem serão realizadas dentro desta seleção. Então, por exemplo, para deletar esta parte da imagem, basta apertar a tecla Delete. Mas antes disso, devemos desbloquear a camada. Isso porque, quando você importa uma imagem do tipo JPG no Photoshop, ele vem por definição com a camada bloqueada. Isso pode ser observado através deste cadeado que está à frente da camada. Para desbloquear é simples, basta dar um clique sobre o cadeado e agora já é possível trabalhar com a imagem normalmente. Então, agora sim, aperte a tecla Delete e observe que metade da sua imagem foi cortada, porém o tamanho dela não foi modificado. Para você remover uma seleção, basta utilizar o atalho Ctrl D e a sua seleção será removida. Vou aqui utilizar o atalho Ctrl Alt Z para desfazer a ação realizada, então ele vai voltar à última ação e apertando novamente ele volta com a imagem. Então agora sim, aperte Ctrl D e temos a imagem do seu estado inicial. Outra ferramenta bastante legal que está aqui no grupo de ferramentas da Rectangular Mark II é a Elliptical Mark II, que funciona de forma semelhante, porém efetua a seleção no formato de uma elipse ou de um círculo. Então, com a ferramenta selecionada, clique em um ponto e arraste até outro, mantendo o botão do mouse pressionado e a sua seleção foi feita. Então, se eu deletar, tudo que estava dentro do círculo foi removido. Então, vou utilizar o atalho Ctrl Z para desfazer a seleção. Mas e se eu quisesse fazer o inverso, ou seja, deletar apenas o que está fora da seleção? Isso pode ser feito através do atalho Ctrl Shift I ou aqui no menu Select e na opção Inverse. Ou seja, ele inverteu a seleção, todas as ações serão realizadas fora do que está dentro aqui do círculo. Então, ao apertar Delete, tudo foi deletado, menos o nosso círculo. Novamente, utilizo o atalho Ctrl Z e o Ctrl D para remover a seleção. Também é possível fazer múltiplas seleções em uma mesma imagem. Ou seja, imagine que você quisesse trabalhar com dois círculos ao mesmo tempo. Se eu tivesse o primeiro aqui no canto e selecionasse o outro em seguida, note que o mais recente foi mantido e o anterior ele foi deletado. Mas é possível fazer múltiplas seleções na imagem utilizando a tecla de atalho Shift enquanto você cria a seleção. Ao apertar Shift, note que no seu cursor irá aparecer um símbolo de mais. Isso significa que é possível fazer uma seleção sem remover a que já está criada na sua imagem. Então agora tenho dois círculos e ao apertar Delete eu trabalho com os dois ao mesmo tempo. Bem simples. Estas duas ferramentas de seleção são bastante práticas, porém eu não considero elas tão precisas quanto a que eu vou mostrar para você agora, que é o grupo de ferramentas da Lasso Tool. Então acesse a Lasso Tool através aqui da barra de menus, é a terceira ferramenta,
ou também utilizando o atalho L. A Lasso Tool é uma ferramenta de seleção livre, ou seja, você não tem uma forma definida, você pode desenhar com o seu cursor do mouse o que deseja ser selecionado. Então clique em um ponto e, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, vá desenhando e passando o seu mouse sobre determinada área, assim como eu estou fazendo. E é muito importante que você termine de fazer a sua seleção no mesmo ponto onde você iniciou, ou pelo menos próximo dele. Então eu estou vindo aqui e, ao soltar, ele cria uma seleção livre. Ela não é uma ferramenta tão precisa, mas ela te possibilita fazer uma seleção de uma forma mais livre. Outra ferramenta bem legal é a Polygonal Lasso Tool, que é a segunda ferramenta aqui no grupo da Lasso Tool. Eu considero essa ferramenta bastante precisa, porque através dela nós podemos ir fazendo a seleção ponto a ponto. Ela não é a mais precisa que o Photoshop apresenta, porém é melhor do que as que eu mostrei para você até agora. Então, se você clicar em um ponto, para você ir para o próximo, deve dar um clique novamente. Então, de clique em clique, você vai fazendo a sua seleção e dessa forma obtém uma precisão maior. E para esta ferramenta finalizar a sua seleção, você deve clicar no ponto de origem. Agora sim, a seleção foi criada e, ao deletar, teremos este resultado. Ainda existe outra ferramenta presente nesse grupo de ferramenta, que é a Magnetic Lasso Tool, mas eu vou citar ela mais para frente, porque ela não é ideal para fotografias, por exemplo. Isso porque ela faz a seleção baseado em cores sólidas, e como imagens como uma fotografia ou uma paisagem possuem muitos pontos de cores, essa ferramenta não se enquadra tão bem, mas em breve nós iremos trabalhar com ela. Então foi isso, pessoal, espero que você tenha aprendido. Não se esqueça de treinar um pouco mais na sua casa e nos vemos na nossa próxima aula.